E aí, meus amiguinhos, estamos aqui de novo, segunda live de hoje, tá? Então vamos começar aí a nossa live falando aqui sobre cirurgia, né? A primeira foi muito boa, questões boas aí, e agora a gente vai fazer algumas outras questões aqui com você. Eu estou aqui com o meu caderno de questões, espero que você esteja aí com o seu também, e a gente vai fazer essas questões aí, vamos comentar sobre elas, beleza? Vamos lá? Vamos começar a nossa historinha? Como é que você tá? Tá bem? Eu já perguntei isso pra você, né? Mas eu tô aqui animado, empolgado. Então vamos lá, próxima. Ó, vamos lá. Estamos aqui. O Felipe está aí de férias hoje. Questão 71. Diz assim, ó. Mulher de 44 anos, sem comorbidades, apresenta há 2 dias dor em hipocôndrio direito, acompanhada de icterícia, colúria e acólia. Então a gente tem aí a mesma coisa, né? Colestase, não é isso? Uma icterícia colestática a gente tem aqui. Colúria e acólia é a mesma coisa, só que não é em criança, já é uma mulher, né? Adulta, 44 anos. Exame físico, bom estado geral, icterícia, 1 cruz em 4, abdômen doloroso, a palpação de hipocôndrio direito. Tá? Hipocôndrio direito. Sem reação peritoneal. Exames laboratoriais, hemoglobina de 3,9, hematócrito 39, glóbulos brancos de 6.500, plaquetas de 250.000, TGO 77, TGP 98, gama GT 445. Veja que as transaminases estão um pouco elevadas, né? Um pouquinho só, né? Em torno de 30 e pouco, 40, estão um pouco elevadas. Mas a gama GT está muito elevada e a fosfatase alcalina também muito elevada. Bilirrubina da direta está alta, ó, a bilirrubina direta, e a amilase não está alta, né? É isso? Era de, se não me engano, de 20 a 160, está em 51, não está alta, né? Ultrassonografia de abdômen, ou seja, não tem pancreatite, né? Ultrassonografia de abdômen, vesícula biliar de paredes finas e lisas, com inúmeros cálculos no seu interior, discreta dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, com evidência de fator obstrutivo distal de aproximadamente 3 milímetros, a conduta mais adequada é. Então a gente tem aqui um síndrome colestático, né? Com colelitíase, né? Colelitíase, ou seja, litíase da vesícula biliar, colelitíase. E a gente tem impactação de um cálculo lá, né? Ó, como é? Discreta dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas com evidência de fator obstrutivo distal. A gente teve uma impactação de um cálculo aí distalmente. Quando a gente tem um cálculo impactado, causando icterícia, o que a gente tem que fazer? A nossa conduta inicial tem que ser fazer a CPRE para a retirada desse cálculo que está impactado, né, para poder melhorar a sintomatologia, e depois a gente fazer a colecistectomia, né? Se não tivesse cálculo impactado, a gente poderia fazer primeiro a colecistectomia, mas aí não, a gente faz a CPRE, faz a papilotomia e faz depois a colecistectomia, né? Então a resposta correta é a letra C, né? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a CPRE, e depois a gente faz a colecistectomia, retirada aí da vesícula. Certo? Porque ela é a causa desses cálculos que estão impactando e causando a dilatação, né? Lembra disso, quando tem um cálculo já impactado, eu começo pela CPRE, né? É a indicação. Se eu não tenho cálculo impactado, eu posso fazer o tratamento aí com a colecistectomia, né? Videolaparoscópica, depois de um tempinho. Certo? Então, CPRE. 71. A gente já fez uma questão sobre isso no Revalida, se não me engano, não foi? Ou foi numa live da Quality, não lembro. Eu sei que eu já fiz uma questão sobre isso também. Ou então foi na live com você, eu sei mais não. Abdômen agudo inflamatório, acho que foi, né? 72. Diz assim, ó. Homem de 65 anos, dá entrada na UTI com pancreatite aguda biliar. Ó, pancreatite aguda biliar. Que é a principal causa, né? Tem causa biliar, causa alcoólica. A biliar é mais importante do que a alcoólica. Evoluiu no 5º dia com internação com piora clínica, ou seja, ele teve progressão da alteração, piora clínica, que não é normal numa pancreatite leve. Isso acontece nas pancreatites graves, né? Exame físico está febril, pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 125, abdômen globoso, doloroso e tenso, a palpação de todo o abdômen. Exames laboratoriais, eu tenho leucocitose, né? Eu tenho o aumento do lactato deshidrogenase, eu tenho aumento da TGO, né? Eu tenho a bilirrubina aumentada
eu tenho a amilase aumentada, né? Certo? E a lipase aumentada. Então, pancreatite aí grave, né? TC de abdômen. Veja que tem uma repercussão sistêmica, o paciente já tem febre. O que é a pancreatite grave? É uma pancreatite com afecção de órgãos ou então com quadro de sepse. Esse paciente tem afecção sistêmica, febre, leucocitose, aumento das transaminases, aumento da lactato deshidrogenase. Então eu posso dizer que isso aqui é uma pancreatite grave, não é isso? E que vem piorando, né? Quinto dia ainda está progredindo, então não é normal. O normal é que se resolva, né? Mas já está piorando aqui. Então fica claro que é uma pancreatite grave. Aí ele vai mostrar para mim a tomografia. Vamos ver aqui a tomografia. Está aqui, né? Aqui a tomografia. Ó, aqui, coisas aqui que eu visualizo, né? Coleções aí. Diz assim, letra A. O correto é o quê? A cirurgia, quando indicada, deve ser realizada o mais tardiamente possível, uma vez que a intervenção precoce é associada a elevada morbimortalidade. Tá certo. É isso aí. Quando eu vou fazer a cirurgia, a indicação é quando existe a necrose, né? Aí eu tenho que fazer o mais tardiamente possível por causa dessa questão da... quanto mais precoce, maior a morbimortalidade. A letra A está perfeita. Letra B. A dieta parenteral é preferível à dieta enteral? Não. Na pancreatite, tanto na leve quanto na grave, a coisa que a gente mais tem que fazer, o mais rápido possível, é reiniciar a dieta. Então, é jejum mínimo. Agora, eu tenho que reiniciar quando existe melhora da sintomatologia. No caso das pancreatites graves, é normal que pacientes que passem mais de 4 a 5 semanas aí em jejum, né? Jejum prolongado. Mas não é o ideal. O melhor é fazer a dieta mínima, o jejum mínimo, o mínimo tempo possível. Antigamente se acreditava o contrário, que o jejum tinha que ser feito prolongado quando era grave, mas hoje se viu que não é assim. O melhor é jejum mínimo, tá? Mas vai ser só introduzido quando o paciente tiver aí condições, né? Não pode fazer, já vou colocar alimentação. Não dá nada disso. Mas a dieta enteral é preferível, tá? Até pela questão também da atrofia das células intestinais, né? Então, mesmo quando se faz dieta parenteral, né, eu coloco uma dieta enteral mínima para nutrir as células do intestino. C. O uso de antibiótico profilático está associado à redução significativa da mortalidade. O uso de antibiótico não está indicado no caso de pancreatites. Tá? Não faço antibiótico profilático. Beleza? A letra C está errada. E a letra D, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica está indicada nos casos de pancreatite associada à icterícia? Não. Associada à icterícia persistente, porque existe impactação. Como é causa biliar? Veja, causa biliar. Então aí, esse cálculo aí da vesícula vai e impacta. Como a outra questão, quando está um cálculo impactado, vai gerar icterícia persistente. Aí sim, eu faço primeiro a CPRE. Está indicada a CPRE, porque essa é a questão, né? Essa é a causa da icterícia persistente. Então aqui está errado, porque não é quando tem icterícia, é quando tem icterícia persistente. Então a resposta certa da 72 é a letra A, né? Cirurgia aí o mais tardio possível. Beleza? Fácil, fácil. Essa foi fácil. Essa a gente já falou sobre isso daí, né? Tivemos uma live de pancreatite há uns dias atrás. 73. Homem de 33 anos, vítima de acidente automobilístico, carro e moto, deu entrada no pronto-socorro trazido pela SAMU, em prancha rígida e colar cervical. Exame físico está confuso, abertura ocular ao chamado e localizador. Frequência cardíaca de 115, pressão arterial de 120 por 55, oximetria de 89, baixa, número vesicular positivo diminuído e hipertimpânico à direita. Importante. Quando a gente tem hipertimpanismo de um lado, eu tenho que pesquisar o quê? Que tenha um pneumoperitônio, né? Aliás, desculpa, um pneumotórax, melhor dizendo, um pneumotórax. Então, isso já tem que estar na minha cara, num paciente, teve uma lesão por trauma e tem redução da oximetria com hipertimpanismo, eu tenho que ver aí o pneumotórax, né? Abdômen globoso, flácido e doloroso à palpação do hipocôndrio esquerdo. Então tem alguma coisa no abdômen também, só que ele não diz o que é, né? Existe chance de existir hemorragia, né? Não teve uma lesão? Então eu tenho a lesão torácica e a lesão abdominal também. E o que eu vou fazer? As condutas a serem adotadas nesse caso são, o que eu vou fazer? Então,
Em relação ao tórax de emergência, né, ele foi trazido a SAMU, né, impressão cervical, tal, já está no hospital, certo? Você já pode fazer uma abordagem melhor, né? Então o que a gente vai fazer em relação aí a esse paciente? Primeiro que eu não necessito intubar esse paciente não tem indicação de intubação orotraqueal, não é isso? Ele está confuso, beleza, mas ele não está aí com Glasgow para poder fazer intubação orotraqueal, que seria um Glasgow menor a 8, não é isso? Então não vou fazer intubação orotraqueal, esse era o primeiro ponto. Calcule o Glasgow aí que você vai ter que estar maior do que 8, então não preciso fazer intubação orotraqueal. Então não fazer intubação, faço suplementação não invasiva com oxigênio, beleza? Agora, eu faço a toracocentese no segundo espaço intercostal, faço a drenagem de tórax, né? Já estou aí no ambiente, já faço direto a drenagem de tórax, não é isso? Paciente, ele não está com pneumotórax, aparentemente, né, não tem nada mostrando para a gente que ele tem pneumotórax hipertensivo e tem que ter uma conduta imediata ali, né? Então não está mostrando nada aqui que ele tem pneumotórax hipertensivo. Então eu faço drenagem de tórax. Se fosse o pneumotórax hipertensivo, o paciente chegou para mim, eu já perfuro aí para poder, inclusive até no SAMU eles poderiam fazer logo isso daí, né? Para poder aí já reduzir a pressão. Mas no caso aqui não, drenagem de tórax, certo? Agora, beleza, no abdômen o que a gente faz? Aí eu vou dizer o que faz, né? E aí vamos ver a questão, tá? Porque aí existe a questão, existe o que faz, né? O certo, o protocolo correto chega um paciente com possível hemorragia por trauma, eu tenho que fazer uma ultrassonografia FAST, para poder ver o líquido livre na cavidade abdominal. O paciente estando estável hemodinamicamente, com a FAST positiva, aí eu posso fazer a tomografia para poder verificar, né? Faço uma tomografia. Se o paciente está instável hemodinamicamente, ou ele tem a irritação peritoneal, fez FAST positivo, tem irritação peritoneal, ou então, tem FAST positivo e tem instabilidade hemodinâmica, ou então, para qualquer FAST, positiva ou negativa, ele tem irritabilidade peritoneal, o que eu faço? Eu vou fazer direto a laparotomia, no caso a cirurgia, né? Faço a cirurgia, certo? Faço aí direto a cirurgia, né? Então eu tenho que fazer a cirurgia para poder verificar, não é isso? Para poder verificar já direto. Então cirurgia de emergência, beleza? Né? Agora, então, certo? Aí, beleza. O que eu faço nesse daqui? O paciente está estável hemodinamicamente, né? No protocolo, certo, seria fazer o FAST primeiro, mas não existe a possibilidade aqui. Como ele está estável, eu sei que eu vou terminar fazendo aí, independente do FAST, eu posso fazer uma tomografia. Se der positiva o FAST, eu posso fazer a tomografia. Então aqui, a alternativa que é possível é suplementação não invasiva de oxigênio, drenagem de tórax, né, porque não é pneumotórax hipertensivo, segundo as questões aqui que ele me deu, né, drenagem de tórax, e tomografia de abdômen, porque ele está estável hemodinamicamente. O correto seria fazer o FAST. Se o FAST dá positivo, aí eu faço a tomografia quando o paciente está estável. Por que eu digo que o paciente está estável? Porque ele tem uma pressão arterial normal e tem uma hipertensão por causa da hemorragia, né? Aliás, hipertensão não, uma taquicardia por causa da hemorragia, certo? Mas aí a melhor resposta seria a letra B, né? Não vou fazer intubação, letra D e letra A está errado, e não vou fazer toracocentese, então a letra C fica errada, né? O mais certo é a letra B, beleza? Certo, letra B. Mas o correto, o protocolo manda você fazer o FAST, se dá positivo, aí sim, paciente estável, você faz aí a tomografia, certo? Deve ter outros protocolos que podem indicar diretamente para a tomografia, mas o que a gente segue para o Revalida, ele não é assim, certo? Vamos lá, 74. Homem de 20 anos sofreu queimaduras de segundo grau por escaldadura em 30% da superfície corporal. Isso aqui eu já respondi uma questão assim, não era de queimadura, mas é a mesma coisa. Para garantir que o paciente esteja bem hidratado, o principal parâmetro ele quer saber, para você avaliar, a hemodinâmica do paciente. Qual é o principal parâmetro que eu vou avaliar? A avaliação do turbo das mucosas? Não. Monitorização da pressão venosa central? Não. Monitorização da frequência cardíaca? Não.
todos esses parâmetros eles são influenciados, por exemplo, pelo sistema simpático e parasimpático. Mas o controle do débito urinário é o parâmetro mais fidedigno para avaliar aí a hidratação, a hemodinâmica do paciente. Resposta letra A, certo? Resposta letra A. Beleza? Lembre disso. Ó, já fiz uma questão assim e foi polêmica, mas é o que diz o que diz o protocolo. O parâmetro mais específico, mais sensível para avaliar é o controle do débito urinário, certo? Esse é o parâmetro o principal parâmetro. Então, não tenha dúvida. Certo? 75. Homem de 35 anos apresenta dor, hiperemia e enduração nos trajetos venosos superficiais. Interessante. Inicialmente nas pernas e atualmente em região lateral das coxas. Há 3 meses ele apresenta necrose em podáctilos e úlceras digitais de difícil cicatrização na mão direita. Interessante, né? Que coisa estranha. Isso é uma vasculite. Vamos ver qual é. Exame físico. Perfusão lentificada nos pés bilateralmente e na mão direita. Úlceras com crostas necróticas e fundo pálido e ausência de pulsos distais nos membros inferiores e de pulso radial e ulnar no membro superior direito. Demais pulsos de 4x4, né? 4 cruzes em 4. Sem sopros. Presença de tromboflebite superficial nos membros inferiores. Antecedente pessoal, tabagista e hipertenso. Pronto. Qual é a vasculite que dá em pacientes jovens tabagistas? Tem aqui, ó. É a cachaço? Não, não é não. É anticorpo antifosfolípido? Isso aí dá em mulheres grávidas, né? Doença aterosclerótica periférica? Não, não é. Né? É a tromboangeite obliterante, que é justamente os pacientes jovens que têm tromboflebite superficial, né? Por isso que causa essas necroses, úlceras, hemorragia, necrose e úlceras, e o antecedente de ser tabagista, tá? Tromboangeite obliterante. A gente já fez uma live sobre vasculites, vai na playlist de reumato, que você vai encontrar vasculites, certo? Tromboangeite obliterante. Fácil, fácil. É tranquilo, né? Algumas questões são difíceis. As que são mais específicas são mais difíceis. Ó, esse aqui eu já falei uma live sobre isso também. A respeito da classificação CEAP para insuficiência venosa crônica, assinale a alternativa correta. Então, o que é que diz a classificação CEAP? Ela vai do grau 0 até o grau 6, né? E aí ela vai dividir em algumas características. Por exemplo, no grau 0, o paciente é assintomático, né? Em relação às varizes, né? 0 assintomático. No grau 1, no C1, né? Classe 1, ele vai apresentar aí já telangiectasias, né? Telangiectasias e vasos reticulares. C2 e C3, ele vai ter varizes, já vai ter as varizes. No C2, ele tem varizes sem o edema. E no C3, o varize com edema. Em C4 e C5, aliás, em C4 ele vai ter alterações da pele, em C5 e em C6 ele vai ter as úlceras. Então, pense aí, ó. C0, assintomático. C1, ele vai ter telangiectasias e vasos reticulares. C2 e C3 é varizes. Aí divide, né? C4, alterações de pele. E C5 e C6 é úlcera, tá? A C5 é a úlcera cicatrizada e a C6 é a úlcera ativa. Beleza? Então, de novo, ó. C0 assintomático, C1 telangiectasias e vasos periféricos, vasos reticulares, veias reticulares, melhor dizendo. C3 e C4, C2 e C3, melhor dizendo, é a varize, propriamente dita, varize, né? A C2 é sem edema e a C3 é com edema. A C4 vai dividir as varizes, né? A gente tem as divisões. Do assintomático para as varizes tem uma divisão. E das varizes para as úlceras também tem outra divisão, que é o C4. O C4 vai ser as alterações tróficas da pele. E o C5 e C6 vai ser a úlcera. C5, úlcera inativa, cicatrizada. E C6, úlcera ativa, já aí sangrante, né? Então, letra A. Pacientes com a classe C2 são portadores de telangiectasias ou veias reticulares. Não, esse é o C1. Né? Lembra que do assintomático para as varizes tem uma divisão, né? um grau, uma classe que divide. Então, C0 é assintomático, o C1 é a divisão, para separar o assintomático das varizes, que seria esses vasos reticulares e essas telangiectasias. Então, C2 não é isso. C2 aí já é
as varizes sem edema. Letra B. A classificação fisiopatológica divide os pacientes em insuficiência venosa crônica, em causas congênita, indeterminada, primária, conhecida, secundária. Não, está errado, né? Divide segundo a gravidade do caso, né? Letra C. Pacientes com classes clínicas C4 apresentam alterações tróficas da pele, como hiperpigmentação, eczema e lipodermatoesclerose. Então eu falei o quê? C2 e C3 era varize. C4 dividia, né? Que era alterações de pele, tá certo. C5 e C6, úlcera. Aí C5 é úlcera em atividade? Não, é C6 que é úlcera em atividade. C5 é úlcera cicatrizada. Por isso a resposta correta é a letra C. Certo? C de CEAP. Fácil Demer. 77. Criança de 3 meses foi submetida à cirurgia cardíaca para correção do débito do defeito septal atrioventricular. A intubação e a extubação orotraqueal ocorreram sem intercorrências. O tempo de intubação foi de 3 horas. Após a extubação, passou a apresentar choro baixo e fraco e leve estridor bifásico. Olha, teve uma paralisia de prega vocal, né? Paralisia. Por que aconteceu isso daí? Os sintomas manifestaram-se após o uso de corticoide endovenoso. A hipótese diagnóstica é: letra A, estenose subglótica após intubação? Não. Laringomalácia por malformação? Não, senão ele já teria a alteração anteriormente, né? Letra C, paralisia da prega vocal esquerda por comprometimento do nervo laríngeo recorrente. Beleza. É isso, exatamente. Laringite aguda viral sazonal, não. Letra C, né? Fez comprometimento do laríngeo recorrente e aí teve a paralisia da prega vocal. Por isso que tem choro fraco e baixo e o estridor bifásico. Isso aí, memorizei essa questão porque já essa questão se repete demais, né? Vai fazer uma cirurgia, também acontece em adultos isso daí, né? A lesão dos nervos, por exemplo, cirurgia de tireoide também, né? Acontece a lesão do nervo e aí a alteração da voz. Certo? 78. Mulher de 53 anos foi encontrada por familiares caída e irresponsiva. Antecedente pessoal, hipertensa e tabagista. Exame físico, comatosa, escala do coma de Glasgow de 7, pressão arterial de 180 por 100, frequência cardíaca de 70. TC de crânio, imagem a seguir. A hipótese diagnóstica é, vamos ver aqui essa imagem. O que eu tenho aqui? Eu tenho os vasos do polígono de Willis, né? Os polígonos de Willis, que estão aí cheios de sangue, né? Uma hemorragia nesses vasos do polígono de Willis, certo? Eu tenho aí, ó. Dando um travamento aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Pronto. Então a gente tem, ó, uma hemorragia aqui no polígono de Willis. Tá, beleza. Que bexiga é isso? Ó, do quadro de AVC hemorrágico, a gente tem aí 2 quadros principais. Um é a hemorragia subaracnoide e outra a hemorragia intraparenquimatosa. A hemorragia intraparenquimatosa, ela dá mais em pessoas de maior idade, né? Maiores de 50 anos e que tem um antecedente de hipertensão arterial, tá? Que é parecido com essa mulher aí. É o que mais acontece. Inclusive, né, ela é a mais comum de acontecer, a hemorragia intraparenquimatosa. Só que a hemorragia subaracnoide, ela acontece por causa de quê? Existe a hemorragia, existe aí o aumento de sangue nessa região do polígono de Willis, existe o vasoespasmo pela inflamação, né? Causa inflamação e vai causar vasoespasmo, e aí a pessoa apresenta os síndromes, as alterações focais, como o caso da hemiplegia, né? Então, o que a gente está vendo na imagem, apesar da epidemiologia não nos dizer a mesma coisa, é justamente a hemorragia subaracnoide, porque eu estou vendo marcação aqui dos vasos do polígono de Willis, né? Se fosse uma hemorragia intraparenquimatosa, a gente via aquele acúmulo de líquido, né, num local específico. E lembra que tem os hematomas também, né? Os hematomas que saem, a gente já falou lá em trauma, né? A gente já falou na live, que eu fiz uma live específica de trauma e eu falei sobre os hematomas, né?
Mas isso daqui é hemorragia subaracnoide. E qual é o principal fator para existir isso daí? É a ruptura de um aneurisma cerebral, né? Então, resposta correta, letra B. Isso aqui acontece mais em pacientes jovens, tá? Mas pode acontecer também mais em pacientes maiores, de maior idade, né? Então, ele deu uma epidemiologia e mostrou uma imagem que não tinha muito a ver com a epidemiologia. O que é mais precoce? Que perde a consciência primeiro? É justamente no intraparenquimatoso, vai ter uma alteração de consciência mais precoce, porque demora para inflamar os vasos, o vasoespasmo demora para acontecer. Então a hemorragia subaracnoide, ela vai demorar mais para dar esses quadros de hemiplegia, de alteração da consciência, tá? Então ele deu uma epidemiologia e deu uma imagem diferente da epidemiologia, por isso a resposta é a letra B, beleza? Então tem que se ligar sempre na imagem e na epidemiologia também. Às vezes ela dá dica e às vezes não, às vezes atrapalha, né? 79. Homem de 80 anos foi submetido à cirurgia de urgência para fixação de fratura de fêmur sob anestesia geral venosa total. Antecedentes pessoais, insuficiência renal não dialítica, a taxa de filtração glomerular dele é 20 ml por minuto. Lembra que abaixo de 30 a gente não pode dar mais os antihipertensivos tipo IECA nem BRA, né? Porque vai reduzir ainda mais essa taxa de filtração glomerular. É importante que você saiba disso. Pacientes hipertensos que têm taxa de filtração menor do que 30, eu não posso dar IECA nem BRA, porque vai fazer dilatação e vai piorar ainda mais. Certo? Então ele quer saber aí, ao despertar na sala de recuperação anestésica, apresentou quadro de dor intensa, né? Score 10 de 10 no sítio cirúrgico. E ele quer saber o correto. Letra A. Os analgésicos opioides estão contraindicados em dor aguda em decorrência da epidemia de overdoses e de mortes associadas ao seu uso. Então isso aí está falando de dor, né? Qual é a escala da dor? Primeiro a gente começa pela dipirona, paracetamol, né? E os AINES, é a primeira escala lá da dor. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer os analgésicos opioides fracos, como o tramadol. E depois a gente vai fazer a morfina, por exemplo, né? No terceira escala, né? Os opioides mais fortes. Opioides mais fracos e os opioides de ação mais fortes, né? Revise aí os opioides que você vai ver aí, os mais fracos e os mais fortes, tá? Então vamos ver aqui, ó. Os analgésicos opioides são contraindicados? Não, eles são a primeira escolha aí. Por quê? Porque existe contraindicação para usar os AINES aí. Como o paciente ele é paciente renal crônico, não existe indicação para a utilização de AINES. Está contraindicado os de AINES. Por quê? Porque eles causam alteração renal. Então, por isso, né, eliminação renal, então vão aumentar e tudo. Então, estão contraindicados. Os AINES estão contraindicados. Por isso que eu não vou usar eles primeiro. Eu vou usar já primeiro, começar aí como... mas não vou usar primeiro a morfina, né? Opioide padrão ouro, por esse motivo é a primeira escolha, não. Então, repetindo, por que eu não vou usar AINES aí? Porque é o primeiro fármaco que você dá. Mas aí eu não vou usar AINES, por quê? Porque ele está com a alteração renal, então não posso usar AINES, está contraindicado. Então a resposta é a letra D, não é isso? Resposta é a letra D? É isso. Beleza? Essa é a explicação. Para a próxima aqui. 80. Homem de 42 anos apresenta vertigem intensa de início súbito. Nega hipoacusia, zumbido ou plenitude aural. Isso é importante. Não tem nem hipoacusia, nem zumbido, nem plenitude aural. Então eu já vou descartar aqui síndrome de Meniere. O que é a síndrome de Meniere? É a vertigem associada à hipoacusia, ao zumbido e à plenitude aural. Então já vou descartar aqui síndrome de Meniere. Porque é justamente isso daí. Ele descartou, tirou a sintomatologia. Então não é síndrome de Meniere. Beleza? Eu vou ver aqui esses dois. Vamos ver mais aqui. Exame físico, pressão arterial normal, taquicardia leve, sudorese, palidez cutânea mucosa. Importante, tem sinais aqui, né? Sinais autonômicos, né? Tem taquicardia, sudorese, palidez cutânea mucosa, nistagmo espontâneo horizontal à direita, que aumenta a velocidade ao olhar para a direita e reduz com a fixação ocular. Demais pares de nervos cranianos e provas cerebelares normais. A hipótese diagnóstica é... então eu tenho um paciente que tem a vertigem de início súbito associada a sintomas
autonômicos, né? Ó, a vertigem posicional paroxística benigna é a principal causa de labirintite, né? Que é essa vertigem posicional paroxística benigna? O que é a labirintite? É quando você tem aí, nessa vertigem, né, aquelas células que estão posicionadas no canal, né? No canal, eles estão em posições diferentes, né? Então, a gente tem a principal causa de labirintite e essas célulazinhas, esses cristalzinhos que estão dentro aí dos canais semicirculares, né? Os canais semicirculares, a gente tem esses cristalzinhos, que são os otólitos. Esses otólitos estão em regiões ectópicas, as normais. Porque estão em regiões ectópicas, então eles causam a vertigem posicional paroxística benigna. Esses otólitos eles servem para mostrar a posição do corpo no espaço. Então por isso que o paciente tem vertigem. É por isso que se faz aquela manobra de Dix-Hallpike para poder tanto diagnosticar, como também existem manobras que você faz para corrigir essa vertigem posicional. Você vai reposicionar esses otólitos, né? Então é a principal causa da labirintite. Mas isso daí é uma vertigem, então, com a mobilidade da cabeça, né? E não é o que está acontecendo com essa paciente, né? Ela aumenta com a velocidade, com a mobilidade dos olhos e não com a mobilidade da cabeça. Então, eu vou descartar aí a vertigem posicional paroxística benigna e vou descartar a labirintite. E a neurite vestibular, ela é causada por uma infecção viral, certo? Infecção viral e vai gerar aí esses sintomas vegetativos e mais a vertigem. Então, é uma neurite vestibular. Como eu falei para vocês, o síndrome de Meniere, ele é um aumento da pressão endolinfática, certo? No ouvido interno, então aumenta essa pressão da endolinfa e aí vai causar essas crises de vertigem, o zumbido, a hipoacusia e a plenitude auricular, aural, né? Então, o diagnóstico aqui é neurite vestibular pelas características que ele deu na questão. Questão difícil, muito específica, não é difícil, né? Mas é muito específica de otorrinolaringologia. Beleza? Deu um travamento aqui. Vamos esperar voltar o travamentozinho. Para terminar aqui a live. Então, você tem aí, ó, meu querido. Ó. Então, aí. Próxima live, Preventiva SUS, meu amigo. Preventiva SUS. Então, nos vemos amanhã com live de Preventiva SUS, tá? Vai ser top essa live. Vai ser a nossa última live dessa semana. E semana que vem a gente tem a segunda semana de CESP, de Revalida CESP. Beleza? Quem já está inscrito não precisa se inscrever de novo. Você só precisa continuar assistindo as lives. Você já vai receber o material certinho, tudo bem? E aí amanhã, Preventiva. Beleza? Até mais para vocês. Um bom dia e uma boa quinta-feira, um bom feriado para vocês de estudo, tá? Até mais. Tchauzinho para vocês.